Bom dia, amores! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Como é que você se encontra nesse dia? Tudo bem com você, com a tua família? Eu espero que sim. Se não tá, vai ficar em nome de Jesus. Bora para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal AG, eu já te convido a se inscrever, deixar o seu comentário. Comenta aqui o que você sentiu assistindo um dos nossos vídeos. Se esse é o seu primeiro vídeo, eu creio que Deus vai falar muito ao teu coração. Bora para a palavra de hoje? Em Salmo número 1 fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Vamos começar com esse verso que já é muito forte, é um dos primeiros versos, em Salmos. E, gente, como que isso é importante na nossa vida e a gente às vezes não compreende, A palavra do Senhor, ela está em toda a nossa volta. E Deus, quando a gente começa a buscar Ele de todo o nosso coração, Ele começa a nos direcionar. Ele começa a nos colocar num lugar aonde é a vontade dEle. E aí, muitas das vezes, Ele retira pessoas, coisas, às vezes até o seu jeito, às vezes, de praticar certas coisas, Deus começa a modificar. Mas, primeiro, nunca é de uma vez. Às vezes a gente vai para Jesus, aceita Jesus e a gente já pensa que, muitas pessoas vêm e relatam, sua vida vai mudar da água para o vinho, literalmente. Quando a gente busca Jesus de todo o nosso coração, Ele começa a fazer uma varredura. Ele começa a limpar, transformar. E aí, muitas dessas vezes, Ele começa a tirar pessoas aonde a gente não imagina viver sem elas. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso, aonde eu era escrava de pessoas. Eu tinha uma visão totalmente diferente que eu tenho hoje. Se a pessoa falava assim, se joga daqui, vai fazer ali, que você tem que gostar da cor tal, você tem que colocar tua casa do jeito assim, do jeito assado, você não pode gostar disso, você tem que gostar disso. Eu ia lá e fazia aquilo que a pessoa falava. Eu não tinha a minha identidade em Cristo. As pessoas falavam, faz isso, faz aquilo, e eu simplesmente ia lá e fazia. Para de andar com pessoas erradas. Para de entrar em lugares aonde vão te distanciar de Deus. Muitas das vezes a gente não entende que às vezes assistir certas coisas, ouvir certas coisas, frequentar lugares, estar com pessoas erradas nos afastam de Deus. Um tempo na minha vida que eu recebia muitas promessas, Deus falava muito que ia fazer, ia transformar, ia fazer, ia cuidar, ia restaurar. E até então eu não tinha o entendimento que eu estava no lugar errado. Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita aquilo que Ele vai fazer, A gente aceita as transformações que Ele vai fazer, nesse tempo, nessa nova fase. Só que até então, a cabeça do ser humano para entender é muito difícil, porque às vezes Deus falava, me entrega isso, renuncia isso, faz assim, sabe? Deixa de fazer assim, para de assistir certa coisa, para de ouvir certas coisas. Então quer dizer que eu vou pra Deus, a minha vida vai virar uma chatice? Não, é aí que vai começar a ficar bom. Quando eu era escrava do pecado, quando eu fazia muitas coisas e que realmente me afastava dos caminhos de Deus, eu achava que minha vida era boa, até ver o agir de Deus, até entender que Ele era a minha essência, que Ele era meu melhor amigo. E que eu ia passar por fases, por situações difíceis, mas é muito diferente, meu povo, quando a gente passa dar as mãos com Deus, quando é Ele que nos conduz, sabe? Ele traz a notícia difícil, sabe? Muitas das vezes eu, na madrugada ou durante a manhã, quando eu ia fazer meu devocional, Deus, Ele me relatava coisas que iam acontecer e Ele me preparava. Aí fala, nossa, mas vai me dar um desespero saber de alguma coisa antes de acontecer. Não, porque Deus, Ele prepara o teu coração antes de você receber. Ele te ajuda, Ele te orienta, tanto quando é pra coisa ruim, vamos falar assim, quanto pra coisas boas. Então, às vezes a gente passa por situações difíceis mesmo, ao ponto de a gente falar, meu Deus, eu não vou suportar esse processo. Mas a gente passar com Ele é completamente diferente da gente estar afastado dEle ou estar com pessoas erradas. E esse lugar, se você se encontra nesse momento onde você tá no lugar errado, você sente que você tá no lugar errado, abre a tua boca e fala, Senhor, me tira daqui, faz do teu jeito, faz da tua maneira. Eu não quero continuar vivendo assim. Gente, quando eu tava vivendo
do jeito que eu queria, da maneira que eu queria, vivendo no pecado. Não que eu não peco hoje, é lógico que a gente peca, a gente é ser humano. Se você vir aqui perto de mim o dia inteiro, você vai ver que eu falo coisa, que eu faço coisas que não é legal. Mas eu sou carne, assim como você. O importante é a gente saber que a gente errou, que a gente fez coisas que não agradou o Senhor, mas ir para Ele, para que Ele lave a gente todo tempo, todo segundo, todo dia, porque a gente vai fazer coisa errada durante o nosso dia todo, gente. Só que a gente tem que ter a percepção do Espírito Santo para entender quando a gente errou, quando a gente falou coisas que não era para falar. E Ele vai te lavar do pecado, da falha, da situação que você se enfiou ali, que não era para estar. Quando Deus começou a me direcionar, a me afastar de pessoas, eu não entendi quando Ele me afastou. Eu falava, por que essa pessoa eu gosto tanto? Pra mim ela é uma pessoa boa. Pra mim ele é uma pessoa boa. Mas eu não entendia, eu não enxergava. É que nem quando a gente quer bater a tecla num relacionamento que não é da vontade de Deus. Você vai sofrer, você já tá sofrendo ali naquele momento. O que te faz acreditar que vai ter uma mudança ali? Só tem mudança, meus amores, quando tem a presença de Jesus. Se você hoje se encontra afastado e se você vê que tudo tá tão difícil e pesado no seu cenário, entrega para Deus, ora, vê o que Ele vai falar, o que Ele acha dessa situação do seu relacionamento, do seu trabalho, sabe? Quando eu oro e peço para Deus, falo, Senhor, vá diante de mim, nos contratos, no meu trabalho, seja a minha voz, seja os meus olhos, seja os meus passos, sabe? Nos conduza, de fato. Porque às vezes a gente se engana com tão pouco, a gente pensa que pessoas que estão ao nosso lado são pessoas boas, mas às vezes os nossos olhos enxergam uma coisa, mas Deus tem um ouvido que ouve o que a gente não ouve, Ele vê o que a gente não vê. Então quando Deus colocar para você, sai dessa roda, dessas pessoas zombadoras, dessas pessoas que falam coisas que não me agradam, quando Deus colocar no teu coração, sai de perto desses lugares, para de frequentar esses lugares. Se você não tem que frequentar, por que você tá passando perto? Por que você tá querendo ver notícia? Sabe, uma coisa que eu aprendi. Às vezes a gente pensa, não tem nada a ver. Essa frase não tem nada a ver, é coisa do capeta, coisa do diabo. Para de ouvir ele, minha amiga. Para de ouvir ele, meu amigo. Uma coisa que a gente tem que entender é que, assim, se eu não posso estar em lugares, pra que você vai ficar bisbilhotando, espiando, querendo chegar perto, querendo ter notícia? É que nem o Instagram. Quando Deus colocou no meu coração pra mim não seguir certas pessoas, não era porque Deus estava querendo fazer intriga, mas porque aquilo me fazia mal. Então, se você tiver que deixar de seguir pessoas, deixar de estar em grupos do WhatsApp, sabe? Sai. Mas o que o fulano vai pensar? Deixa o que o fulano vai pensar. O importante é que Jesus vai pensar de você. O importante é o que Deus está pensando, sabe? A respeito seu, da tua família. Então, se preocupa com aquilo que Deus tem pra você. Para de pensar, eu tenho que fazer tal coisa, mas o que a pessoa vai pensar de mim se eu deixar de tomar café todo dia de manhã? Não. Se preocupa com aquilo que Deus tá falando, sabe? Se Deus falou sai, sai. Se Deus falou para. Sei que é difícil, às vezes tem momentos que Deus fala assim, me entrega certas coisas. E aí você entrega, mas a vontade é de você pegar. A mão de Deus tá aqui. E aí você fala, eu entrego um tempo, sabe? Essa vontade de fazer certas coisas, de praticar certas coisas, eu vou entregar por uma semana. Mas aí, no primeiro dia você aguenta, no segundo você já tá querendo catar. Só que você já entregou, sabe? Seja fiel naquilo que você entregou para Jesus e peça para que através disso, através desse passo que você deu com Deus, que Ele te fortaleça. Gente, é muito difícil quando Deus me pede alguma coisa que eu tô muito, sabe, fortalecida naqueles dias. Então, assim, por isso que eu sempre tô tentando matar a minha carne para que Deus cresça. Porque senão a gente já nasce, sabe, virado pro pecado, pra falha, pra falar coisas feias, coisas erradas. Então, assim, tenta fazer aquilo que é da vontade de Deus, mesmo que seja difícil pra você. Quando Deus te pedir algo, entrega sem ficar relutando. Mesmo que você chore, mesmo que por trás você esteja se descabelando, sabe, entregue e fala, Senhor, tá aqui, eu não vou pegar. Você vai ficar nervosa, você vai ficar estressada. Gente, não adianta eu vir aqui falar que não, porque comigo é assim. Às vezes Deus me pede certas coisas e eu fico, pra que eu vou entregar isso, Jesus? Uma coisa tão bobinha, mas que me estremece, sabe? Muitas vezes eu tive que deixar de seguir pessoas, deixar de ouvir certas coisas, deixar de ir em casas de pessoas que eu gostava,
naquela fase, naquela estação, porque Deus falou que não era mais o tempo de continuar com aquelas pessoas. Às vezes Deus vai falar isso para familiares. Ah, mas Deus vai falar isso para familiares, sim. Você vai ter que ter a sabedoria e o discernimento quando Deus te orientar a sair de lugares, de parar de andar com pessoas que não estão na presença de Deus. Quanto mais você anda com pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, quanto mais você está naquele ambiente, sabe? É que nem você vai numa igreja, você vê as pessoas adorando, você vê as pessoas contando testemunho, você sente vontade de estar naquele lugar com aquelas pessoas, você quer estar ali perto daquelas pessoas, você quer ver o que é os bastidores da vida daquelas pessoas, você quer ver como que elas se fortalecem para ter aquele testemunho. Então esteja perto de pessoas assim, sabe? Que vai te trazer uma vontade de buscar, uma vontade de ler, sabe? Não fica entrando no Instagram pra ficar vendo a ostentação do fulano, do Beltrano, coisas que praticam, coisas que... E ainda dão o nome que é Jesus que tá dando, sabe? Pessoas que fazem o que é desagrado de Deus e ainda falam, não, foi Jesus que me deu, pra prejudicar vidas que estão buscando. Você tem que ter sabedoria, porque o inimigo usa muito essas pessoas que são afastadas, pessoas que não estão no caminho do Senhor, pra desalinhar aqueles que estão. Então, quando você vê uma vida de uma pessoa no Instagram ali, sabe? Ó, tá mostrando tal coisa. Tenha sabedoria naquilo que você tá assistindo, naquilo que você tá ouvindo. Se for uma pessoa assim que não te acrescenta nada, para de acompanhar, para de assistir, sabe? Muitas das vezes Deus me tratou nesses processos, deixando de estar perto dessas pessoas, porque eu precisava ouvir a voz de Deus e eu não conseguia. A voz de Deus ficava confusa nessa estação onde Deus queria fazer, mas eu estava no lugar errado. Eu estava mexendo com coisas erradas, com pessoas erradas. Então entenda que pessoas erradas vão te levar a um lugar que não é a vontade de Deus e vai te afastar. Você não vai ter força para buscar Deus nesses momentos e você vai ficar confuso. Então esteja perto de pessoas que vão te trazer clareza, que vão te aproximar de Deus. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu sou sozinha, eu não tenho ninguém. Foi assim que Deus fez na minha vida. Eu não tinha amigos, eu não tinha pessoas. Deus me afastou de pessoas que eu gostava na época para Ele trabalhar em mim. E eu tive que aceitar. No começo foi difícil, no começo eu relutei, eu chorei, eu briguei com Deus. Eu questionei, eu falei, por que você tá fazendo isso comigo, Senhor? Porque eu... Sabe? Aí eu comparava a vida do Beltrano, a vida do fulano, tá ali, tá assim. E Deus falava, eu nem tô ali pra você estar questionando, sabe? Permaneça em Deus que Ele vai te direcionar. Então muitas vezes a gente cobra Deus de vida de pessoas alheias ao nosso redor e Deus nem passa ali faz muitos anos. O coração da pessoa é tão endurecido, tão cheio de ego, de eu, que Deus não está ali. Ah, Deus está com todo mundo. Deus está com aqueles que aceitam trabalhar dele. Jesus não morreu na cruz à toa. Foi por todos, mas por todos aqueles que aceitam, sabe? A presença de Jesus, por tudo aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele vai retirar também. Então, algumas coisas Deus, Ele vai retirar para trabalhar em nós. E vai doer muito. Não vou falar para você que não vai. Mas você vai aguentar o processo, você vai suportar. Quando Deus me tirou de lugares... Deus tirou serviços que eu não conseguia imaginar ficar sem, pessoas, sabe? Às vezes tem familiar que você tem, mas esses familiares eles não buscam a Deus. E isso vai te trazer uma confusão. Então, se vai te trazer confusão, fica no seu cantinho, quietinho com Jesus, sabe? Teve um dia que uma moça me testemunhou que todas as vezes que ela ia na casa dos parentes, os parentes traziam uma confusão daquilo que ela estava buscando, daquilo que ela estava vivendo, daquilo que ela estava esperando em Deus. Deus tinha falado que ia fazer, mas essas pessoas, quando ela ia na casa e ela contava as promessas de Deus para essas pessoas que não buscavam a Deus, veja bem, você tem que ver com aquilo que você vai sair da sua boca, aquilo com quem que você vai falar. Porque tem coisas que Deus te promete que você não tem que sair falando pros parentes, sabe? Para as pessoas que não buscam, que não acreditam. Porque aquilo que Deus falou para você, é você que tem que acreditar. É você que está no seu momento íntimo com Deus, ali no seu devocional, na sua oração, no seu momento da madrugada, da noite, da manhã. Então as pessoas elas não são obrigadas a acreditar, principalmente aquelas pessoas que se afastam, que não estão vivendo a vontade de Deus. Então não abre a tua boca para falar, testemunhar aquilo que, sabe, Deus não está te direcionando naquele momento. Porque vão ter fases que você vai abrir a boca, vai falar sim, mas cuidado aquilo que sai da tua boca. Porque se for para pessoas erradas, essas pessoas vão te afastar de Deus.
Como isso? Simplesmente falando que não vão acontecer. Para que entregar isso? Para que renunciar a isso? Acha, o preço já foi pago. A moça relatava isso para mim. Que quando ela testemunhava, falava daquilo que Deus ainda ia fazer, não tinha feito. Ia fazer, as pessoas falavam, ai, para, você acha que vai acontecer isso com você? Para, não, para, vive do jeito que você tá vivendo, vai fazer tal coisa, tenta com a força do seu braço, sabe? Então tem pessoas que simplesmente vão te afastar da promessa. Então assim, o pecado acaba falando mais alto do que aquilo que Deus está falando. Então tenha sabedoria, tenha discernimento para ouvir a voz de Deus e não a voz dos homens, porque os homens eles vão querer te confundir. Em Provérbios 23, a partir do verso 9, fala assim: não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Tá vendo? A palavra de Deus ela é repleta de sabedoria, é uma palavra viva. Tem pessoas que às vezes acordam e falam assim: ai, Evelyn, tem gente que me chama de nega, fala assim: nega, eu levanto e eu vou assistir alguma coisa que eu gosto, ou eu vou ler um livro, sabe? Eu não tenho muita paciência para ler a Bíblia. A primeira coisa que você tem que entender é que você, lendo a Bíblia, você vai ter força para fazer tudo que você precisa no seu dia. Então assim, mesmo que talvez você não tenha paciência para orar, leia a Bíblia. Ela vai te dar força dia após dia para você começar a entrar passo por passo na presença de Deus. Então assim, a Bíblia, ela vai te direcionar com as pessoas certas, sabe? Mas também permita o agir de Deus. Permita com que Ele limpe aquilo que precisa ser limpo. Sabe, não adianta às vezes a gente falar assim, ai, eu quero que Deus faz, eu quero que Deus realize aquilo que Ele prometeu pra mim, sabe, às vezes um sonho, a casa, um filho, ser curada, meu marido, ele não busca Deus, eu preciso tanto, eu queria tanto que ele entrasse na igreja, sabe, que ele falasse com Deus, ele só bebe, às vezes é um filho, sabe, com algum vício, eu não sei qual é o problema, aquilo que te machuca. Eu sei que por muitas vezes as feridas que foram abertas dentro de mim foram as que mais me aproximaram de Deus. Eu usei a ferida minha como combustível para chegar no lugar que Deus tinha para mim. Então, se hoje eu faço devocional foi porque um dia eu sofri muito vendo meu filho com muitas limitações. Se eu tô aqui hoje fazendo meu momento com Deus é porque eu não podia gerar e Deus me deu um filho, sabe? E através desse filho, ele me gerou outro milagre, que numa outra impossibilidade minha, que as minhas mãos não conseguiam, que a medicina não podia, eu vi o agir de Deus. Então assim, tudo aquilo que você tá passando de aflição, de dor, é para te levar a algum lugar. Ah, mas tá sofrendo, tá doendo muito. É lógico que dói. Nenhuma ferida é aberta e, ai, tá gostoso aqui essa ferida. Tá sangrando, tá uma delícia. Olha que legal a ferida sangrando. Entenda que esses processos vão te levar a um lugar bom com Deus, sabe? Então, que você entenda que às vezes você abrir a boca para falar com o tolo, com aquele que não busca, com aquele que não tem sabedoria, só vai te afastar da vontade de Deus. Aí lá vai ela dar o exemplo da planta. Gente, o que seria da minha vida se não fosse Deus falando comigo através daquilo que tá ao meu redor? Eu tenho um vaso de planta, para variar, de 365 vasos de planta que eu tenho, e tinha uma plantinha que eu deixava ela sempre aqui fora. E ela não dava certo. Aí eu coloquei ela aqui pra dentro, a bichinha piorou. Ela piorou. Ela aqui na varanda da minha casa, ela não tava indo. Coloquei dentro de casa, empacou. Começou a causar muitas coisas, doença. Ela não crescia. Sabe aquela impossibilidade mesmo? E ficou assim durante muitos meses. Eu acabei batendo da tecla, falei, deixa aí, eu tô com preguiça demais pra tirar ela daí. E aí eu deixei, fui levando a vida. Foi ficando pior, as folhas foi caindo, o fungo foi tomando conta da planta, quase que ela morreu. Quando ela tava quase morrendo, desfalecendo, eu falei, eu vou resolver mudar. Tirei ela daqui, levei ela para um lugar onde eu sei que era o melhor lugar para ela. Que era debaixo ali de uma sombra, porque era uma plantinha que gosta de lugar fresco, mas sem sol. Coloquei ela ali, na claridade, num lugar na área externa. Sabe, a luz. Fazer aquilo que dentro de casa, às vezes escondido, não acontece. Foi colocar na luz, a bichinha começou. Porque quando eu colocava na varanda, ela ficava debaixo do telhado, ali num lugar mais escuro, ela não recebia luz direto nela. Então é isso que às vezes a gente precisa entender, que é a luz que faz a gente crescer. É estando na luz, sabe? Que a gente chega a lugares, que a gente pisa em lugares, que a gente recebe coisas que a gente nunca imaginou. Quando eu coloquei ela direto para a luz ali, num lugar onde foi o melhor para ela, ela cresceu de uma forma absurda, sabe? Em uma semana,
Ela, sabe, teve broto que ficou meses aqui e só teve uma folhinha assim, ó, que coisou e ainda morreu. Ela não deu conta de crescer, porque estava no lugar errado, num lugar escuro. Ela precisava da claridade, daquilo que só Jesus pode fazer. Você tá entendendo aonde eu tô querendo chegar? Então, às vezes, o lugar errado impede simplesmente de viver as promessas. O lugar errado, as pessoas erradas. Então, assim, se você tiver que perder, deixa perder. Se você tiver que estar sozinho para Jesus trabalhar em você, deixa com que isso aconteça. Porque às vezes a gente fica, Deus afasta a pessoa e a gente fica lá, ligando, mandando mensagem. Ai, eu não consigo ficar sozinha. Ai, eu não consigo fazer sozinha, sabe? Por desespero, por medo. Não, deixa Deus trabalhar, sabe? Peça pra Deus, abre a tua boca e fala: Senhor, dai-me sabedoria, dai-me um entendimento, para que eu não atrapalhe as tuas obras. Porque a maior parte das vezes, quando alguém atrapalha alguma coisa, é nós mesmos atrapalhando o agir de Deus. Você já parou pra pensar? Quando Deus falava pra mim fazer certas coisas, era a pessoa maior que dava mais trabalho pra Deus. Eu era quem impedia, falava que não. Deus tirava certas pessoas, eu ia atrás das pessoas. Então, assim, tenha sabedoria pra você entender quando é Deus tirando e quando é Deus colocando pessoas certas, para que você aprenda através dessas pessoas e pegue o testemunho, a força, a vida dessas pessoas para poder ser um combustível também. Quando eu tô em casa no meu dia a dia, uma coisa que eu já aprendi antigamente, quando eu não buscava Deus, quando eu não fazia nada para Deus, sabe? Era eu e minhas vontades. Eu colocava música mundana. Ah, mas tem problema? Quando a gente se enche de Deus de todo o nosso coração, não tem espaço para essas coisas, gente. Não tem espaço para as coisas que o mundo oferece. Às vezes eu ficava bitolada em dorama. Ah, não tem problema, não tem cenas obscenas, mas cuidado com aquilo que você assiste, eu sempre falo isso. Às vezes é o nome, às vezes tá ali, às vezes nem tem o nome, sabe, de algum demônio, alguma coisa. Mas às vezes, só da gente ficar ali muito bitolado no Instagram, no filminho, no dorama, na série, a gente acaba não dando espaço para Jesus trabalhar. E muitas das vezes eu ficava me enchendo dessas coisas, eu não tinha, sabe, a percepção daquilo que Deus falava. E aí foi uma estação, gente, não foi uma, foram várias. Foi vários processos onde Deus, ele trabalhou em mim, ele tirava uma coisinha aqui, aí depois que eu me acostumava, ele me dava força para tirar outra coisinha, e assim foi o trabalhar de Deus na minha vida. Então, quando eu tô em casa de boa, é lógico que tem momentos e momentos, tá? Não vou falar pra você tem que ser bitolada, ler a Bíblia 24 horas por dia. É Jesus que vai te direcionar. Só que você tem que ter sabedoria naquilo que você assiste, naquilo que você ouve, pra não desagradar a presença. Porque estar na presença de Deus, gente, requer renúncia sim, tá? Não cai nesse conto da carochinha, não, do diabo. Que, eu não preciso fazer certas coisas pra Deus, não. Para com isso. Se você tá na sua casa, em vez de você se encher, tá fazendo seu serviço de casa, coloca uma pregação, coloca um louvor, sabe? Vai consagrando. No trabalho você pode colocar um fone de ouvido, coloca um louvor para você ter mais força, para trabalhar com mais excelência, tanto na sua casa, sabe? Fazendo um almoço, cuidando dos filhos. As coisas ficam mais leves quando a presença de Deus está. Então aquilo que era um fardo se torna mais leve. Então assim, se enche de fato daquilo que vai te trazer bons frutos, uma boa colheita. Não que você tem que ficar o dia inteiro nisso, sabe? São fases e fases, gente. São estações e estações. Mas tenta ter a sabedoria de você consagrar o seu dia para ser um dia produtivo. De manhã eu acordo e faço meu devocional, meu momento com Deus, eu ponho uma pregação depois disso. E assim eu vou cuidando da minha casa, fazendo almoço. E aí depois do almoço, eu tenho meu momento ali de assistir meus vídeos no YouTube, assistir uma série, um dorama. Só que assim, tenha sabedoria naquilo que você tá fazendo. Uma das coisas que eu aprendi muito é que às vezes tem coisa que eu tô muito ligada e quando eu entrego e depois quando eu volto a usar aquilo que eu entreguei pra Deus, depois que acabou o jejum, o voto, o propósito, quando eu volto para aquilo, eu já não tô mais tão bitolada igual eu tava. Então aquilo já não enche, não me preenche como antes preenchia. Você tá entendendo? Então hoje, às vezes, eu posso falar com toda certeza do mundo pra vocês, porque eu já vivi isso. Coisas que me enchiam, que me preenchiam. E eu fiquei por determinado tempo. Não precisa ser muito tempo não, gente. Só da gente matar nossa carne, às vezes 7 dias, já vai trazer um efeito tão lindo do Espírito Santo na sua vida, que você vai conseguir ver ele em cada detalhe. Se encha do que é bom, esteja com pessoas que vão te trazer mais sabedoria ainda, porque senão não adianta nada você falar assim, eu faço meu momento com Deus, eu oro, só que você
abre a boca para pessoas erradas. A Bíblia mesmo fala, não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Às vezes você tem sabedoria, mas ele ou ela não tem. Então tenha cuidado, sabe? É um lugar muito assim, às vezes a gente expõe isso na internet como testemunho, como relato de vida mesmo, daquilo que eu já vivi. Tem pessoas que não têm sabedoria para compreender e acabam falando, imagina, não é assim. Só que nem tudo vai agradar. Então você tem que entender que nem tudo vai agradar esse mundo, porque o mundo tá totalmente de pernas viradas, né? Às vezes a gente olha e se depara com tanta coisa. Esses dias eu tava assistindo uma pregação, do nada veio um anúncio super sujo, um anúncio que nem convém eu falar aqui. Na hora eu fiquei assim perplexa, porque eu falei, gente, como isso? Eu tô assistindo um louvor, uma pregação, veio um anúncio sujo. Então a gente tem que ter sabedoria, porque às vezes tem lugares que os seus filhos, a sua família, os seus olhos não vão poder ver o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo, com quem eles estão na escola, né? Ou saindo fora ali de casa. A gente não sabe o que está acontecendo. Então a tua oração tem que ser uma oração assim que vai alcançar a vida dos seus filhos. Porque se você não tem frequência com Deus ali, de orar, de ter seu momento com Ele, sabe? Hoje eu busco, amanhã eu não busco, daqui um mês eu busco. Como que a tua oração vai chegar a lugares para proteger os teus filhos, a tua casa, a tua família? Me conta, como? Então, uma coisa que eu descanso no Senhor é que eu sei que eu tô aqui todos os dias, mesmo com enfermidade, mesmo nervosa, mesmo com um monte de problema, mesmo feliz, mesmo sendo realizada, não importa, eu tô aqui, Senhor. Protege a minha casa, vá diante de mim. Senhor, protege quem vai ser os amigos dos meus filhos. Deus, prepara um marido, prepara uma esposa, sabe? Vai pedindo para que Deus esteja no futuro, no presente. Deus, entra nas áreas que os meus filhos precisam, na escola. Deus, entra no meu financeiro, aumenta os meus bens, assim como o Senhor fez com Jabes. Deus, faz. E vai falando, vai declarando. Você vai ver como que a tua vida vai mudar. Sabe, para de falar para pessoas erradas, para de contar aquilo que Deus te prometeu para pessoas erradas. Gente, entenda uma coisa, tem coisa que você vai estar vivendo e Deus ele vai estar curando as tuas feridas. Ainda não é tempo de você soltar e falar, olha o que Deus está fazendo comigo, olha o que Deus está permitindo, olha o que aconteceu essa semana. Eu não posso vir aqui falar aquilo que eu ainda estou no processo. Eu tô ainda sendo curada, eu tô sendo tratada por Deus. Então não dá pra mim vir aqui testemunhar o que eu tô sendo tratada. Então assim, eu tô aqui, eu tô calada. Eu tô no quarto, eu tô orando, eu tô quieta, eu tô falando com Deus. É Ele que tá me tratando. Você tá entendendo a diferença? Mas vai ter fase, vai ter estação que você vai ter que relatar tudo isso. Porque aquilo que Deus faz não é pra você ficar só pra você e pro teu marido, pros seus filhos, pra tua mãe, pro teu pai ali, pra quem convive com você. Aquilo que Deus faz é para alcançar. É uma correntinha, é um elo grudando em outro elo, sabe? Você é um elo de uma correntinha que vai ajudar outra pessoa. E assim outra pessoa vai ser ajudada e vai alcançar mais outra pessoa, mais outra pessoa. Então assim, o testemunho que hoje eu tô vivendo, que tá doendo, que eu tô ficando doida, descabelada, vai ajudar alguém lá na frente. Só que eu ainda não posso falar, porque eu tô no processo de tratamento, de cura. Então eu ainda não posso abrir a boca, porque se eu falo, como que eu vou falar daquilo que eu não tenho propriedade para falar, daquilo que eu nem fui ainda, vamos dizer, tratada em Deus? Então às vezes eu tô falando de rejeição, mas eu nem fui ainda tratada da rejeição. Como que eu vou falar com propriedade? Sabe? Então a gente tem que ter sabedoria no que vai falar, com quem vai falar. Senhor, eu entrego essas vidas nas tuas mãos, Pai. Assim como o Senhor fez comigo um dia onde eu era escrava do medo, eu não tinha minha identidade. O Senhor tratou áreas da minha vida onde nada mudava. O Senhor tratou. O Senhor fez com que eu vivesse coisas que eu nunca imaginei. Eu sou liberta de muitos medos. Hoje eu tenho a tua presença, hoje eu tenho o teu bálsamo. Escuta a tua voz, porque um dia eu renunciei lá atrás, porque um dia eu deixei o Senhor trabalhar em mim, através de mim. Que essas pessoas, elas sintam tua presença, Pai. Que elas entendam que elas não precisam de pessoas, elas não precisam do alvará, do sim e do não de pessoas, que ela precisa do sim teu, que elas precisam também do não teu. Que o Senhor guarde cada um debaixo das tuas asas, Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Aquele que faz do Senhor o seu abrigo terá descanso, terá bálsamo, terá renovo.
Pai, é isso que eu creio, é nisso que eu acredito, é isso que eu venho aqui testemunhar para cada uma dessas pessoas. Faz assim como o Senhor fez em mim, através de mim. Cura essas pessoas daquilo que elas precisam, nas áreas que elas precisam. Faz aquilo que é da tua vontade. Eu sei que dói muito quando a gente quer algo e não acontece, mas prepara o coração, a mente, para que elas fiquem sensíveis naquilo que o Senhor vai fazer nos próximos dias. Que elas entendam que não é o querer delas, e sim o seu. Deus, se tiver que tirar, tira. Se tiver que trazer algo, traga para essas pessoas, para que elas vejam o teu agir, a tua bondade, a tua misericórdia. Em Ti oramos e agradecemos, Pai, por esse dia. Seja a nossa voz, seja a nossa alegria e nos fortaleça para que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente precisa nesse dia. Firma em Teus fundamentos, Pai, para que jamais a gente se abale, para que jamais a gente volte atrás, para que a gente não esteja em lugares onde não é a Tua vontade. Eu creio que esse lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós é bem melhor. Vai nos trazer renovo, floração, bons frutos, Pai, porque é assim que a Tua presença faz. Obrigada por esse tempo, obrigada por tudo que o Senhor nos permitiu ouvir. Em nome de Jesus, eu entrego cada vida que nos acompanha nesse exato momento. Deus abençoe muito, que Ele guarde o teu dia e tudo aquilo que leva a teu nome. Beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau!